Iniciando então aqui a nossa sessão, fazendo aqui um breve enquadramento legal. O Plano de Gestão de Solventes encontra-se inserido no Decreto-Lei nº 127 de 2013, de 30 de agosto, mais concretamente no anexo 7 do capítulo 5 do mesmo diploma. O Plano de Gestão de Solventes é potencialmente abrangido a todas as instalações que utilizem solventes orgânicos e que realizem uma ou mais atividades constantes na parte 1 do anexo 7, sendo que caso realizem uma ou mais atividades que estejam nesta parte do anexo 7, terão que terem atenção às partes 2 e 3, que fazem menção, então, aos limiares de consumo de solvente e todos os BLS associados por atividade. Aqui, temos aqui as 15 atividades que fazem parte da parte 1 do anexo 7. Como principal enfoque temos a atividade de revestimento e a limpeza de superfícies, uma vez que são estas duas atividades as mais comuns no setor da metalomecânica, sendo que existem também mais atividades, como por exemplo as atividades de impressão, as atividades de revestimento de adesivos ou revestimentos de bobinas, que também já começam a aparecer como uma atividade, como muitas instalações abrangidas pelo plano de gestão de solventes. Numa fase inicial por exemplo, da avaliação da abrangência para o. André, estás sem som. Estão a conseguir ouvir, senhor? Agora sim. Então, como eu estava. Agora conseguem ouvir? Sim. Sim, ok. Como estava então a referir, numa primeira fase de avaliação da aplicabilidade aqui dos regimes COVs, vocês terão que definir, mediante aqui a parte do anexo 7, qual é a atividade COV que vocês desenvolvem na vossa instalação e, através disso, depois na parte 2 e 3, são apresentados aqui os limiares de consumo de solvente e todos os valores limites associados a cada tipo de atividade. Temos, por exemplo, aqui na atividade de limpeza de superfícies, na que está apresentada aqui na parte 2 do anexo 7, no quadro 53, podemos ver que existem duas atividades de limpeza de superfícies potencialmente abrangidas. O que é isto da limpeza de superfícies? A limpeza de superfícies é uma atividade associada à limpeza do produto ou preparação do produto para a entrada no vosso processo produtivo. Por exemplo, se vocês tiverem peças para que sejam pintadas, que inicialmente passem por uma etapa de engorduramento, por exemplo, como para cloroetileno, aí já estamos a entrar então numa atividade COP, que é a tal chamada de limpeza de superfícies, e é preciso terem atenção que aqui esta limpeza engloba apenas o vosso produto, a vossa matéria-prima ou produto final, não engloba
nem a limpeza de equipamentos, nem, por exemplo, a limpeza a seco da matéria-prima, porque a limpeza a seco já tem uma atividade específica no quadro 53 da parte 2 do anexo 7. Então, porque é que existem duas atividades de limpeza de superfícies? É muito simples. Aqui, na atividade 4, até podemos ver que os limiares de consumo, tanto para a atividade 4 como para a atividade 5, são diferentes, porque para a atividade 4 apenas devemos considerar aqueles produtos de base de solvente orgânico que utilizamos para a limpeza de superfícies que contenham as advertências de perigo de H340, H350, H360, tanto a D e a F, e ainda H341 e H351, que são os denominados COBs halogenados. Todas as restantes atividades de limpeza de superfícies que envolvem produtos com base de solvente orgânico, mas que não contêm estas advertências de perigo, entram então na atividade 5, denominada outros processos de limpeza de superfícies, que aí já tem um limiar de consumo um pouco superior, mas como podem verificar, tanto os limiares como os BLS diferem consoante o vosso consumo total de solvente. Temos, por exemplo, aqui para a atividade 5, que vocês, caso desenvolvam uma atividade de limpeza de superfície, se consumirem um total de solvente inferior a 2 toneladas ano, vocês não estão abrangidos para a elaboração de planos de solventes para este tipo de atividade. Mas, se consumirem já acima a partir das 2 toneladas, já têm então que fazer o plano de gestão de solventes e aí depois terão que fazer esta avaliação do consumo, porque tanto o BLE em gases residuais, como os valores de percentagem de emissão difusa diferem consoante o total de solvente. Podemos ver que aqui para a atividade 5, quando o consumo está entre as 2 toneladas e as 10 toneladas, o valor limite de emissão difusa passa para os 20%, e caso seja superior a 10 toneladas, já esta percentagem de valor de emissão difusa diminui para os 15%, o que é importante terem atenção, porque se não cumprirem aqui o valor da percentagem de emissões difusas, depois terão que, e veremos um bocado mais à frente, terão que elaborar um plano de redução de emissões de solvente orgânico para conseguirem, então, cumprir com estes valores de emissão difusa. Outro exemplo que temos aqui de atividade que é bastante comum na metalomecânica é aqui a atividade 8, que é referente aos outros processos de revestimento, que, lá está, funcionam de igual forma. Aqui o limiar de consumo já é um bocado superior ao da limpeza de superfície, só as instalações que consomem pelo menos 5 toneladas por ano de solvente orgânico estão abrangidas por esta atividade, sendo que, lá está, temos aqui depois também como BLS para gases residuais, já existem aqui diferenças, porque imaginemos que vocês fazem uma atividade de revestimento de superfícies, se tiverem um consumo entre as 5 toneladas e as 15 toneladas, o vosso valor limite de emissão em gases residuais é de 100 mg de carbono por metro cúbico normalizado, e os vossos valores de emissão difusa são de 25%. No caso de vocês já tiverem um consumo superior a 15 toneladas, aqui o BLE em gases residuais já difere,
temos de 50 mg de carbono por metro cúbico normalizado para todas as fontes fixas associadas ao vosso processo de revestimento que estejam associadas a processos de secagem, e de 75 mg de carbono por metro cúbico normalizado para as restantes fontes fixas que estejam associados a processos de revestimento, mas que não sejam ligados a processos de secagem de peças. Pronto, por exemplo, vocês têm um processo de pintura, todas as fontes que são associadas às cabines de pintura têm um BLE de 75 mg de carbono por metro cúbico normalizado. Caso vocês depois, passado esse processo de pintura, tenham um processo de secagem numa estufa e tenham uma fonte fixa nessa estufa, o BLE desce para os 50 mg de carbono por metro cúbico normalizado. Também existe ainda uma redução no BLE da percentagem de emissão difusa, que desce dos 25% para os 20%. Então, quais são os objetivos associados ao desenvolvimento do plano de gestão de solventes? O primeiro objetivo é o cumprimento das emissões que estão definidas no artigo 98 do Decreto-Lei 127 de 2013, que são os BLEs associados às fontes pontuais e emissões difusas. Também permitir às instalações que identifiquem possíveis opções de forma a reduzir as vossas emissões de solventes orgânicos e ainda assegurar todo o fornecimento de informações sobre consumos e emissões de solvente, de forma a cumprir, então, o capítulo 5 do Decreto-Lei de 2013. Então, como é que nós conseguimos fazer o nosso balanço de massas de forma a conseguirmos reportar o nosso plano de gestão de solventes? Um plano de gestão de solventes é composto por 3 passos, que, sendo o primeiro, a identificação das atividades potencialmente abrangidas e a avaliação da aplicabilidade dessas mesmas atividades. É importante referir que, caso tenham mais que uma atividade potencialmente abrangida, devem fazer essa avaliação de forma individual, ou seja, caso sejam abrangidos por 2 atividades, devem fazer um plano de gestão de solventes por cada atividade, sendo que a avaliação da aplicabilidade faz com a avaliação do consumo, que não é nada mais que o E1, que são as entradas de solventes puros na nossa instalação, ou seja, no caso do revestimento, as tintas que utilizamos para pintar, diluentes que possamos utilizar para limpar equipamentos, as cabines de pintura também entram aqui como consumo para o revestimento, e a componente S8, que são os solventes recuperados, mas que vão ser utilizados fora da vossa instalação. Temos, por exemplo, aqueles resíduos provenientes da atividade COB em questão, só podemos contabilizar esses resíduos, que são encaminhados para operações de valorização. Normalmente, as operações de valorização referente aos resíduos de solventes orgânicos é a operação R2, que lá está, faz menção à recuperação e à regeneração de solventes, e através dessa quantidade de solvente recuperado, vamos então fazer aqui o nosso cálculo do consumo, que não é nada mais, nada menos que a entrada de solventes puros deduzidos com os solventes que nós enviamos para reutilização fora da nossa instalação. Depois de fazer essa avaliação e determinarmos então o consumo, teremos que comparar o nosso consumo de solvente com o limiar de consumo que já foi apresentado no quadro 53, a parte 2 do anexo 7. Caso esteja abaixo, não estamos abrangidos e não teremos então que fazer a elaboração do plano de gestão de solventes. É importante terem atenção que esta avaliação da abrangência deve ser feita anualmente,
porque podemos não estar num ano abrangidos, mas no ano seguinte existir um aumento deste consumo e já passamos a estar abrangidos e aí teremos a obrigação de realizar o plano de gestão de solventes. No caso da vossa instalação estar abrangida por uma atividade CO, passamos então para o segundo passo, que é a elaboração do plano de gestão de solventes, que não é nada mais que um balanço de massas entre as entradas de solvente e as saídas, sendo que, como já falámos, já mencionámos aqui, uma entrada que é o E1, que é a entrada de solventes puros. Também podemos ter uma segunda entrada, que é o E2, que é o solvente, recuperado das misturas que vocês utilizam nas vossas instalações e que vão ser reintroduzidos no vosso processo produtivo. Terem atenção que tem que existir para que esse solvente seja considerado neste parâmetro E2, tem que existir sempre um processo de concentração de solventes, por exemplo, um processo de destilação. Caso não exista este processo, pronto, esses solventes não são considerados aqui no E2, por exemplo, latas de tinta pronto, que não acabam e que vocês vão reutilizar essa lata de tinta, mas que não sofreu nenhum tipo de processamento, entram novamente no E1. E depois, tendo já temos aqui definidas as nossas duas entradas, passamos então para identificar quais serão as nossas saídas de solvente da nossa instalação. Temos inicialmente no S1 as saídas por efluentes gasosos. E como é que conseguimos calcular as saídas através dos nossos efluentes gasosos? Através dos relatórios de caracterização de emissões gasosas, vamos verificar qual foi o caudal máximo associado a COBs da nossa fonte fixa que está associada à nossa atividade COB e através do caudal máximo, com a multiplicação do caudal máximo com o número de horas de funcionamento dessa fonte fixa, conseguimos então verificar qual foi a concentração de cobre que saiu através de efluentes gasosos para essa fonte fixa. É preciso ter atenção que muitas vezes os relatórios de emissões gasosas trazem os resultados de cobre expressos em carbono total, sendo que, caso seja esse o nosso caso, teremos que fazer a conversão de carbono para COBs, através então de um fator de conversão onde fazemos um cálculo do número médio de carbonos presentes no nosso solvente, e aí teremos que ir verificar os produtos com base solvente que utilizamos no E1 para a nossa atividade. Vamos à secção 3, a nossa ficha de dados de segurança, vemos quais são os solventes que estão presentes nessa mistura e a partir daí conseguimos fazer o cálculo através da fórmula molecular do solvente em si, conseguimos verificar qual é a massa média de carbono presente no solvente total. Depois, também podem ter como saídas aqui no S2, que faz menção às emissões em efluentes líquidos. O cálculo é semelhante ao S1, sendo que não é muito comum as empresas terem estes dados para a saída de solvente em águas residuais, mas caso consigam contabilizar, normalmente é através também dos boletins de análise de água, que tem lá o parâmetro COV, e depois fazer um processo de cálculo semelhante ao S1. Temos também o S3, que é a quantidade de solvente no produto final. Isto aqui pode ser um parâmetro difícil de determinar, porque também, lá está, muitas das vezes não é possível contabilizar, e também
Um exemplo de quantidade de solvente no produto final é caso faça pintura de algumas peças em que a sua secagem seja incompleta e aí, pronto, ainda sobrou algum resíduo de solvente no vosso produto final. Caso seja uma secagem completa, é expectável que todo o solvente tenha evaporado. Temos ainda também aqui no S4, que são as emissões de solvente através de portas, janelas, ou seja, são emissões difusas, também são muito difíceis de aferir, porque pronto, não há, como são de emissões perdidas, não há uma forma de confiná-las, não conseguimos ter bem a noção qual a quantidade exata em si de solvente que tenha sido emitido desta forma. Uma saída bastante importante é que é sim, que faz menção aos sistemas de tratamento. Aqui no nosso exemplo é um sistema de tratamento de emissões gasosas, onde vocês conseguem fazer a contabilização de solventes recolhidos pelos sistemas de tratamento através da seguinte forma, que é o número de horas de funcionamento da fonte fixa, vezes o caudal máximo de cobre, vezes a eficiência do vosso sistema de tratamento. Caso não tenham conhecimento do valor da eficiência do vosso stag, este também pode ser calculado através de, lá está, quando da caracterização de emissões gasosas, caso essa fonte tenha um stag, deverão pedir ao laboratório que vai fazer essa análise para fazer uma medição antes do sistema de tratamento ou uma medição após o sistema de tratamento, que assim conseguimos fazer através da subtração da concentração antes do stag e depois do stag a dividir pela concentração antes do stag, conseguimos então aferir qual é a eficiência do nosso sistema de tratamento e assim conseguimos mais uma concentração aferida nas nossas saídas que nos vai ajudar depois no final do balanço pronto, a diminuir a percentagem de emissões difusas e assim que faz com que consigam cumprir também com este requisito. Outra saída importante é que o S6, que faz jus às saídas de solvente em resíduos que são associados à vossa atividade de cobre, terem atenção que este S6 só se devem ser contabilizados os resíduos que são encaminhados para eliminação, ou seja, operações D, em que vocês, pronto, através do vosso SMIR, conseguem ter uma noção da quantidade que enviaram desse resíduo e também é importante para aferir qual o teor de cobre presente nos resíduos, fazer análises, pedir para fazer uma análise ao teor de cobre desse resíduo para conseguirem ter uma maior exatidão da quantidade de cobre que está presente nesse resíduo e que vocês estão a encaminhar para fora da vossa instalação. Num primeiro ano, e como normalmente as empresas não realizam logo no primeiro ano estas análises, num primeiro ano ainda é permitido que esta percentagem de teor de cobre nos vossos resíduos seja feita por via de estimativa, mas depois as entidades competentes pedem para que as empresas façam esta avaliação. Temos também ainda como saída de solventes as preparações para venda, como por exemplo se vocês forem uma instalação que produz tintas, vernizes, lá está, são saídas de solventes no vosso produto final. Depois de aferirem todas as vossas entradas e saídas de solvente, vão então fazer o cálculo aqui das emissões difusas, que é o F,
que pode ser calculado de duas formas. Pode ser calculado através da soma da saída S2 mais S3, S4 e S9, que é uma saída, o S9 é a saída de solventes por outras formas. Não há uma forma muito exata de como calcular esta saída, mas também temos aqui a segunda forma, e que é aquela mais utilizada, que é através das subtrações do consumo, porque temos aqui o E1 e o S8, com as saídas em gases residuais, com as saídas através de sistemas de tratamento, o S6, que é as saídas por resíduos para operações de eliminação, e o S7. Após o cálculo da quantidade de emissões difusas provenientes da vossa atividade, vão fazer então o cálculo da percentagem das emissões difusas, que é a quantidade de emissões difusas, a dividir pelas entradas de solvente na vossa instalação. Aqui temos um exemplo de um PGS final para uma atividade de processamento de superfícies. Podemos então ver que a instalação está abrangida pelo processamento de superfícies, pois tem um consumo superior às 5 toneladas, ou seja, tem a obrigação de desenvolver o plano de gestão de solventes. Depois disso, foi aferir quais são as suas saídas. No caso desta instalação, só teria a saída S1 e a S6. E, através disso, depois foi então calcular a quantidade de emissões difusas, que é a subtração entre o E1, o S1 e o S6, e com esta informação foi calculada então a percentagem de difusas, que no caso desta instalação, o BLE, como estava abaixo das 15 toneladas, é 25%, deu uma percentagem de 2,79%, portanto, cumpriu com o BLE associado a esta atividade. Então, passando então às obrigações dos operadores que estão abrangidos pelo plano de gestão de solventes. Os mesmos terão que reportar anualmente à CCDR o plano de gestão de solventes até o dia 30 de abril do ano seguinte ao ano que queremos reportar os dados. Existem diversas formas de reportar o plano de gestão de solventes que são independentes da CCDR competente. Temos, por exemplo, a CCDR Norte, que o plano de gestão de solventes é submetido no balcão único sistémico da CCDR Norte. No caso da CCDR Centro, é enviado por e-mail de acordo com as diretrizes da mesma, que estão apresentadas no site da CCDR Centro, e no caso da CCDR Lisboa Val do Tejo, apenas devem proceder ao envio do vosso plano de gestão de solventes e todos os elementos que comprovem o cumprimento do diploma através de e-mail. Como outras obrigações, tem o cumprimento dos valores limites definidos para cote nas fontes fixas associadas às atividades abrangidas. Devem ter em atenção que no caso das vossas fontes tiverem um sistema de tratamento, devem cumprir com a periodicidade de monitorização que é apresentada na parte 6 do anexo 7. Caso as vossas fontes fixas associadas à vossa atividade não tenham nenhum sistema de tratamento, ficam ao abrigo do Decreto-Lei nº 39 de 2018. Devem cumprir com o valor limite de emissões difusas constante na parte 2 do anexo 7 por atividade, e caso utilizem substâncias que contêm misturas contêm estas advertências de perigo, devem proceder à sua substituição por substâncias menos nocivas o mais rápido possível, e caso não seja economicamente viável proceder à substituição, devem sempre utilizarem estas substâncias, devem utilizá-las de forma controlada e em condições de confinamento. Passando então aqui para o último requisito, que é os pedidos de exclusão. No caso de vocês estarem abrangidos pelo plano de gestão de solventes, mas que verifiquem que em 3 anos consecutivos vocês não atingem o limiar de consumo da atividade cuja qual estavam abrangidos, podem pedir
pode impedir a exclusão do regime deste capítulo. Também existe outro caso, que é no caso da redução, caso reduzam o vosso consumo de solvente e que esta redução se deva à alteração do processo produtivo, não necessitam de esperar os tais 3 anos consecutivos, mas sim podem fazer este pedido de exclusão após um ano em que se verifica um consumo inferior ao limiar de aplicabilidade. Então, em jeito de resumo, e dos temas abordados aqui nesta sessão do plano, respeitando ao plano de gestão de solventes, inicialmente então, fizemos aqui um enquadramento legal, onde vimos que o plano de gestão de solventes está incluído no Decreto-Lei 127 de 2013, do Decreto-Lei que no seu capítulo 5, no anexo 7, estão apresentadas quais são as atividades potencialmente abrangidas e os limiares de consumo associados a cada atividade. Vimos também como devemos proceder à elaboração de um plano de gestão de solvente e quais são as suas obrigações associadas e também como é que podemos, então, fazer o pedido de exclusão no caso de existir uma redução do vosso consumo de solventes na vossa instalação. Pronto, terminamos então aqui a apresentação. Abro agora o espaço para perguntas ou comentários que queiram fazer. E